Há momentos na vida em que o corpo parece saber antes da mente, um arrepio na pele sem motivo aparente, uma inquietação que se confunde com antecipação, o coração acelerando diante de um desconhecido. Essas sensações não são simples coincidências, elas são sinais profundos de que algo significativo está prestes a acontecer. E quando se trata de encontros que transformam a alma, como o reencontro com alguém que parece ter sido feito para nós, o corpo pode ser o primeiro a reconhecer. Em uma dança silenciosa entre o consciente e o inconsciente, nossa biologia responde a impulsos que vêm de camadas muito mais antigas do que qualquer lógica pode alcançar. O que chamamos de alma gêmea não é apenas um conceito romântico, é um reflexo profundo de um processo arquetípico que ecoa dentro de nós. Se você acredita que o corpo sente o que a alma já sabe, comente abaixo. Eu reconheço o chamado do meu inconsciente. Segundo Carl Jung, os encontros que mais nos impactam não são fruto do acaso. Eles surgem de um chamado interno, da busca pela totalidade psíquica, que ele chamou de processo de individuação. Nessa jornada, somos atraídos por pessoas que refletem aspectos inconscientes de nós mesmos, especialmente aqueles que negamos, reprimimos ou esquecemos. O corpo reage de forma intensa diante dessas presenças, pois reconhece nelas uma oportunidade de integração profunda. Jung afirmava que dentro de cada ser humano habitam polaridades psíquicas: o ânimos, aspecto masculino na psique feminina, e a ânima, aspecto feminino na psique masculina. Quando encontramos alguém que representa simbolicamente esse aspecto reprimido ou ainda não integrado, nosso inconsciente se agita. O corpo, como extensão sensível desse inconsciente, manifesta sinais claros: atração inexplicável, nervosismo, sensação de déjà vu ou até mesmo um alívio profundo, como se estivéssemos voltando para casa. Esses encontros podem ativar a projeção, um mecanismo pelo qual depositamos no outro qualidades que, na verdade, nos pertencem, mas ainda não reconhecemos. A pessoa parece perfeita, como se completasse algo que nos faltava. No entanto, esse encantamento não é apenas sobre o outro. É um espelho da nossa própria alma buscando se tornar inteira. A sombra, por sua vez, também se revela nesses encontros. Podemos amar no outro justamente aquilo que rejeitamos em nós mesmos. A presença de uma alma gêmea, neste sentido, não é confortável. Ela desafia, transforma e exige crescimento. Por isso, o corpo reage. Ele sente o impacto de um chamado arquetípico, ancestral e inevitável. O corpo é uma ponte silenciosa entre o mundo consciente e os mistérios do inconsciente. Carl Jung compreendia que a psique humana não se limita ao intelecto, mas inclui também tudo aquilo que se manifesta por meio de impulsos, sensações e reações aparentemente irracionais. Dentro dessa perspectiva, o corpo não apenas abriga a psique, ele a expressa. E quando estamos prestes a encontrar alguém que desempenhará um papel transformador em nossa trajetória, é comum que o corpo reaja antes mesmo que possamos racionalizar o porquê. Um arrepio inesperado, uma súbita descarga de energia, um olhar que paralisa ou provoca taquicardia. Essas manifestações corporais não surgem do nada. Elas são, segundo a psicologia analítica, sintomas do inconsciente se agitando. Isso acontece porque, nas camadas mais profundas da psique, já sabemos que um encontro está em curso e o corpo, ao ser governado em parte por essas camadas sutis, responde de forma espontânea. Jung via a sincronicidade como uma forma de comunicação entre o mundo interno e externo. E quando duas pessoas destinadas a se transformar mutuamente se aproximam, o universo interno começa a enviar sinais. E o corpo, sendo um espelho vivo desse universo, traduz essas mensagens. É importante notar que nem todos os sinais corporais são suaves ou agradáveis. Às vezes, o encontro com alguém que toca profundamente nossa estrutura psíquica pode gerar ansiedade, confusão, suor frio, insônia. Essas reações indicam que o inconsciente está mobilizando conteúdos profundos. Encontros que fazem parte de um processo arquetípico, como o reconhecimento simbólico de uma alma gêmea, frequentemente acionam complexos inconscientes, arquétipos e projeções,
o que faz com que o corpo reaja com intensidade. Não é apenas uma questão de atração física ou afinidade emocional. É como se o corpo dissesse: preste atenção, algo está sendo ativado em você. Muitas pessoas relatam sentir uma presença antes mesmo de conhecer alguém marcante, como se uma parte delas já soubesse. Esse tipo de antecipação pode se manifestar como sonhos vívidos, sensações de déjà vu ou até mudanças físicas sutis, perda de apetite, energia incomum, maior sensibilidade sensorial. Tudo isso pode ser compreendido como formas pelas quais o inconsciente anuncia que algo grande está para acontecer. O corpo, nesse sentido, funciona como uma antena que capta não apenas estímulos externos, mas também sinais internos profundos e simbólicos. Na psicologia junguiana, o self, a totalidade da psique, se manifesta por meio de símbolos. E nada é mais simbólico do que o próprio corpo humano, que carrega não apenas a história pessoal de cada um, mas também os registros arquetípicos da humanidade. Por isso, as reações físicas durante um encontro com alguém significativo são muitas vezes eco de algo muito maior do que se pode ver. Elas revelam o contato com conteúdos que estavam adormecidos e que são ativados pela presença do outro. Reconhecer esses sinais exige sensibilidade e autoconhecimento. Muitas vezes os ignoramos por estarmos excessivamente identificados com a racionalidade, mas quando nos permitimos escutar o corpo como um oráculo, descobrimos que ele fala com precisão. Ele indica quando estamos diante de algo que pode nos transformar, mesmo que a mente ainda não compreenda. Não se trata de superstição ou romantismo ingênuo, mas de uma escuta profunda das camadas simbólicas que regem nossa existência. O corpo responde à alma, mesmo quando a consciência ainda está em silêncio. Por isso, estar atento às suas reações é um ato de sabedoria. Nos momentos em que ele fala com mais força, seja por meio da excitação, do medo, da tranquilidade ou da inquietude, é preciso perguntar: o que dentro de mim está sendo tocado por esse encontro? O que este outro revela sobre mim? A resposta pode não vir em palavras, mas certamente virá em transformação. Dentro da psicologia analítica, Carl Jung descreveu duas figuras psíquicas fundamentais que habitam o inconsciente de cada ser humano: o ânimos, representando o princípio masculino na psique da mulher, e a ânima, representando o princípio feminino na psique do homem. Essas figuras não são apenas arquétipos simbólicos, elas exercem uma influência profunda nas nossas escolhas afetivas e em como nos relacionamos com o outro. E especialmente nos encontros que parecem predestinados, como o reconhecimento de uma alma gêmea, essas projeções se intensificam de forma quase mágica. O ânimos e a ânima não surgem do nada. Eles são construídos ao longo da vida através da experiência com o sexo oposto, não apenas no aspecto romântico, mas também através das figuras parentais, culturais e mitológicas que nos influenciam. Eles habitam o inconsciente e formam imagens internas sobre o que significa o outro, sobre o que buscamos fora para nos sentirmos completos por dentro. Assim, quando nos deparamos com alguém que parece perfeito, diferente de todos os outros, é provável que estejamos diante de uma projeção arquetípica. Nos relacionamentos afetivos, projetamos no outro o conteúdo do ânimos ou da ânima. Isso significa que vemos naquele ser características idealizadas, profundezas que nem mesmo ele conhece sobre si, mas que, de alguma forma, correspondem a aspectos inconscientes nossos. A alma gêmea, nesse contexto, é uma figura simbólica que carrega temporariamente o peso de tudo aquilo que ainda não integramos em nossa própria psique. Por isso, o fascínio é tão grande. Por isso o corpo reage. A alma reconhece no outro algo seu, algo que estava escondido, esquecido ou nunca antes vivido. O problema não está na projeção em si. Ela é inevitável e até necessária nos estágios iniciais de uma conexão profunda. O risco está em permanecer aprisionado à imagem projetada. A projeção do ânimos ou da ânima pode cegar, levar a uma idealização extrema, ou gerar decepção quando o outro falha em corresponder ao arquétipo que encarnamos nele. No entanto, se estivermos atentos,
Podemos utilizar esses momentos de encantamento como um espelho para conhecer a nós mesmos com mais profundidade. A pergunta-chave é: o que estou vendo no outro que na verdade faz parte de mim? O encontro com alguém que nos mobiliza intensamente pode ser uma oportunidade preciosa de perceber onde estamos em nosso próprio processo de individuação. Quando uma mulher encontra um homem que parece ter tudo o que ela sempre procurou, talvez ela esteja diante de uma imagem projetada do seu ânimos, que pede reconhecimento e integração. Esse homem desperta nela não apenas paixão, mas também sua força, sua racionalidade, sua capacidade de ação no mundo. Da mesma forma, quando um homem se apaixona por uma mulher que lhe parece quase mítica, talvez ela represente sua ânima, chamando-o para mergulhar na sensibilidade, na intuição, na dimensão simbólica da vida. É esse movimento de atração profunda que transforma encontros em experiências iniciáticas. E o corpo, mais uma vez, participa ativamente desse processo, porque a projeção do animus e da anima é vivida com intensidade emocional, sexual e simbólica. A presença do outro ativa zonas do corpo que estavam adormecidas. Sensações inéditas surgem. Há um impulso vital que brota, não raro, acompanhado por uma sensação de estar completo, ainda que momentaneamente. Esse sentimento de plenitude não vem do outro, mas da ativação de partes internas que estavam esquecidas. Com o tempo, se houver maturidade emocional, a imagem projetada começa a se dissolver. É aí que o amor real pode nascer, não mais sustentado pela idealização, mas pela aceitação do outro como ele é, e de nós mesmos como somos. Nesse momento, o ânimos e a ânima deixam de dominar e passam a colaborar com a consciência, integrando-se como aliados internos. A paixão cega se transforma em amor lúcido, e o corpo, que antes vibrava com a expectativa do encontro, agora se acalma com a presença de um vínculo verdadeiro. A alma gêmea, então, deixa de ser apenas um outro e passa a ser também um aspecto de nós mesmos que foi resgatado através do encontro. A projeção cumpriu sua função simbólica, revelar o que faltava, não no outro, mas dentro de nós. Todo relacionamento verdadeiramente transformador carrega consigo uma carga de luz e de escuridão. Carl Jung definiu a sombra como o conjunto de aspectos da personalidade que foram reprimidos, negados ou não desenvolvidos, mas que continuam ativos no inconsciente. Ela é tudo aquilo que não queremos ser, mas somos. E nos encontros mais marcantes, especialmente naqueles que parecem predestinados, a sombra se projeta com força e revela-se não apenas como um obstáculo, mas como um convite à expansão. Relacionamentos intensos não surgem apenas para confirmar aquilo que já sabemos ou para nos manter confortáveis em nossas certezas. Eles aparecem para provocar movimento, crise e, sobretudo, revelação. Quando alguém entra em nossa vida com o peso simbólico de um reencontro de almas, é comum que, junto ao encantamento, surja também o confronto. E esse confronto, muitas vezes, tem nome: sombra. O outro começa a tocar em feridas profundas, em inseguranças que tentávamos ignorar, em partes de nós que foram deixadas no escuro por medo, vergonha ou dor. Nos primeiros momentos, esse processo pode passar despercebido, pois é mascarado pela idealização. A sensação de familiaridade, de conexão profunda e inexplicável, faz com que enxerguemos apenas o brilho do encontro. Mas, com o tempo, a convivência faz emergir o que foi escondido. A sombra começa a aparecer através de ciúmes, inseguranças, julgamentos e reações emocionais desproporcionais. Jung dizia que o outro é frequentemente o espelho onde enxergamos nossa própria sombra, e é por isso que ele pode tanto nos fascinar quanto nos ferir. Não é incomum que, ao encontrarmos alguém que ativa nossa alma em níveis profundos, passemos a experimentar também nossos maiores desconfortos. Isso acontece porque aquele que encarna, simbolicamente, a figura da alma gêmea, costuma ativar conteúdos inconscientes que estão prontos para serem vistos, integrados e transformados. A dor emocional que surge nesses encontros não é sinal de erro ou fracasso, mas parte do processo de revelação do que precisa ser curado. O corpo, mais uma vez, participa dessa dinâmica. A sombra se manifesta fisicamente de diversas formas.
tensão muscular, alterações no sono, crises de ansiedade, dificuldades digestivas, entre outros sintomas. São manifestações somáticas que indicam que o inconsciente está em ebulição, trazendo à superfície o que estava oculto. Assim como a luz do encontro desperta prazer, a sombra desperta inquietação. Ambas fazem parte do mesmo processo de individuação. A grande armadilha nesses encontros é culpar o outro por tudo o que sentimos. Quando não reconhecemos que parte do desconforto vem de dentro, tendemos a projetar a sombra sobre a pessoa amada. Isso gera conflitos, rupturas e ressentimentos. Jung alertava que, enquanto a sombra não for reconhecida como parte do self, continuaremos a vê-la como inimiga no rosto do outro. E assim, destruímos com as próprias mãos aquilo que veio para nos transformar. O caminho da maturidade emocional exige coragem para olhar para dentro. É preciso aceitar que os sentimentos negativos despertados por um relacionamento profundo não são falhas do outro, mas pistas sobre onde precisamos crescer. A sombra, longe de ser um erro, é uma aliada do processo de individuação. Ela revela o que precisa ser curado, e esse processo geralmente é ativado por aqueles que nos tocam mais profundamente. Ao invés de evitar o desconforto, é necessário investigá-lo. O que me incomoda tanto nessa pessoa? Por que reajo de forma tão intensa a certas atitudes? O que essa relação está tentando me mostrar sobre mim? Ao responder a essas perguntas com sinceridade, transformamos o encontro em uma jornada de autoconhecimento. A sombra deixa de ser um obstáculo e se torna uma chave para o crescimento. Os relacionamentos que parecem predestinados não são apenas encontros com o outro, são encontros com o que está adormecido dentro de nós. A alma reconhece, o corpo sente, e a sombra reage, e é nesse entrelaçamento que a transformação acontece. Amar verdadeiramente, sob a luz de Jung, não é manter a ilusão da perfeição, mas abraçar o outro e a si mesmo com tudo o que se é: luz, sombra, dor e potência. Na visão de Carl Jung, o grande propósito da existência humana é o processo de individuação, um caminho profundo e contínuo em direção à totalidade do ser, onde os diversos aspectos da psique se integram em uma consciência mais ampla. Esse processo não ocorre de forma isolada, nem tampouco de maneira linear. Muitas vezes, ele é ativado por eventos marcantes, choques emocionais, experiências simbólicas e, com frequência, por encontros. Dentre esses encontros, poucos são tão potentes quanto aquele com a chamada alma gêmea. Não se trata aqui da alma gêmea idealizada pelos contos românticos, mas sim de uma figura simbólica que, ao entrar em nossa vida, mobiliza todas as estruturas internas, fazendo com que o inconsciente se revele em sua forma mais crua e essencial. Esse tipo de relação pode ser encantadora, mas quase nunca é fácil. Ela nos obriga a olhar para dentro, confrontar a sombra, acolher o que foi negado e desenvolver o que estava adormecido. Justamente por isso, esse encontro funciona como catalisador da individuação. Ele acelera e intensifica o processo de nos tornarmos quem realmente somos. A presença da alma gêmea atua como um espelho vivo. Ela reflete não apenas o que temos de belo e luminoso, mas também as fissuras, os traumas, os padrões repetitivos e os conteúdos inconscientes que ainda não foram integrados. É como se o outro tivesse a chave para abrir portas que mantivemos trancadas por medo de enfrentá-las. A alma reconhece mesmo que a mente hesite, e o corpo, fiel ao inconsciente, responde com intensidade, seja com prazer, angústia, êxtase ou dor. Durante esse processo, surgem sentimentos paradoxais: amor profundo misturado à sensação de estranhamento, desejo de união e medo de perda, segurança emocional seguida de insegurança existencial. Tudo isso faz parte da dinâmica psíquica da individuação. A alma gêmea toca diretamente nos arquétipos centrais do inconsciente, ativando símbolos, sonhos, memórias e reações que nos colocam diante de nós mesmos como nunca antes. Essa é a natureza do catalisador. Ele não é o fim em si, mas aquilo que desperta o movimento, que provoca o início da transformação. No entanto, é fundamental compreender que a individuação não se realiza através do outro,
mas a partir do que o outro desperta em nós. A presença da alma gêmea não nos completa, ela nos revela. E essa revelação pode levar a um compromisso mais profundo com a própria jornada. Algumas vezes, esse tipo de relação permanece ao longo da vida, tornando-se um espaço fértil de crescimento mútuo. Outras vezes, ela é breve, mas deixa marcas indeléveis. Em ambos os casos, sua função simbólica permanece: ativar o caminho do retorno ao centro da psique. Jung reconhecia que os relacionamentos verdadeiros não servem apenas para satisfazer desejos pessoais, mas para estimular a expansão da consciência. Nesse sentido, a alma gêmea é uma figura arquetípica que não surge para confirmar a estabilidade, mas para provocar a travessia. Ela nos ensina a escutar os sinais do inconsciente, a interpretar os símbolos, a dialogar com a sombra e a integrar os opostos internos, masculino e feminino, razão e emoção, luz e escuridão. O corpo, mais uma vez, é testemunha dessa jornada. A individuação não é um processo apenas mental ou espiritual. Ela exige presença no mundo, enraizamento, contato com o próprio corpo como templo simbólico do ser. Por isso, os encontros marcantes deixam não apenas lembranças emocionais, mas também registros físicos, mudanças na respiração, na postura, nos hábitos, até mesmo nos ritmos vitais. São impressões da alma que passaram pela carne, porque toda transformação real acontece em todos os níveis: psíquico, emocional, espiritual e corporal. Ao perceber que o encontro com a alma gêmea não é apenas uma experiência de união com o outro, mas uma convocação à união consigo mesmo, somos conduzidos a um novo estágio de consciência. O amor deixa de ser um destino romântico e passa a ser um caminho iniciático. Cada olhar, cada gesto, cada crise ou silêncio se torna parte de uma narrativa arquetípica de integração. E quando aceitamos essa jornada, não importa se o outro permanecerá ou partirá. O que importa é que algo em nós despertou para nunca mais adormecer. Alguns encontros não vêm apenas para preencher o coração. Eles vêm para despertar a alma. Quando o corpo reage antes da mente, quando o coração se acelera sem motivo, quando há um silêncio cheio de sentido entre dois desconhecidos, é possível que algo muito maior esteja se revelando. A psicologia analítica nos mostra que cada relação significativa é, na verdade, uma porta para dentro de nós mesmos. O outro é o espelho onde vemos o que precisamos integrar. E ao reconhecer isso, compreendemos que o verdadeiro sentido de encontrar uma alma gêmea não é nos completarmos, mas nos tornarmos inteiros. Aqueles que escutam os sinais do inconsciente, sejam eles emocionais, simbólicos ou corporais, começam a caminhar com mais profundidade pela jornada da individuação. Que essa jornada não termina com o amor do outro, mas com o amor por si mesmo, nascendo do encontro entre luz e sombra. Se você sentiu que esse conteúdo tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem está buscando mais do que conexões superficiais. E não deixe de assistir ao vídeo que está aparecendo agora na tela. Ele pode ser o próximo passo no seu caminho de autoconhecimento e transformação.